AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, com alegria, uma vez mais, queremos cumprimentá-lo pelo carinho, pela a preferência que tem nos dado, sintonizando na TV Web Catedral, para assistir nessa tarde o programa Olho no Olho. É com alegria que a gente entra na sua casa para tentar contribuir para que seja uma tarde alegre, feliz e, sobretudo, uma tarde que engrandeça ao nome do Senhor. E nessa tarde eu trouxe novamente aqui, com muita alegria, com muita satisfação, eu trouxe a Fabi, né, que ela trabalha, uma artista plástica e tem feito o seu trabalho com o intuito de levar a mensagem do reino. E hoje eu quero passar para a Fabi, poder cumprimentar você e a gente já entrar nesse assunto tão singular que é ganhar almas. Eu ouvi no domingo passado um colega professor dizer uma coisa na questão do evangelismo. Pregue a palavra, se possível, fale. Vou repetir, olha a expressão profunda. Pregue a palavra, se possível, se precisar, não é nem se possível, se precisar, fale. Ou seja, a palavra não se prega falando, a palavra se prega vivendo, fazendo, interagindo. E, nesse particular, a Fabi tem feito um trabalho muito lindo. Eu sigo ela no Instagram, então eu tenho visto os seus trabalhos. Eu me utilizo dos trabalhos dela nos encontros de casais que faço, com as artes que ela produz, então eu acabo utilizando nas minhas dinâmicas. Então, é algo que de verdade acrescenta. E se você já conhece, vai aumentar o teu conhecimento. Se você não conhece, você vai ter contato com uma informação muito importante. Então, sem muita demora, já quero... Irmã Fabi, por favor, pode cumprimentar os irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Para mim é uma alegria imensa estar aqui novamente. E a gente não combinou nada, mas quando eu cheguei eu falei para o pastor, né? A gente pode fazer aí a arte e o ressignificar parte 2. Por quê, pastor? Porque naquele momento, no começo da pandemia, quando o senhor me convidou, eu ganhei muitos seguidores. Que legal! E não só seguidores, né? Como alunos que vieram pela arte e o ressignificar. E aí, a partir daquele momento, a minha mente abriu a esse respeito e eu comecei a trazer em todas as turmas essa parte da terapia mesmo, que eu gosto muito. Não sou formada, né? Muita gente está assistindo aí pela primeira vez, o senhor falou da outra vez. Eu não sou formada, mas eu amo a psicologia. Eu gosto muito da psicologia, né? E não pensa um dia cursar psicologia? Por favor. Eu parti do princípio de que pessoas curadas curam pessoas feridas. Então, eu trago isso para a aula. Muitas pessoas chegam hoje para fazer artesanato e o artesanato é o segundo plano. Na verdade, o que elas querem é ser ouvidas, né? E a Bíblia mesmo, o senhor citou aí, a Bíblia fala que falar é prata e ouvir é ouro. Então, nós temos que estar mais dispostos a ouvir do que falar propriamente dito, né? E uma boa escuta é muito acolhedora.
Sim, muitas E aí pessoas eu falo precisam com disso, né? experiência própria. No próprio consultório, tem sessões que o paciente ele não quer ouvir nada, ele quer falar. E você escutá-lo com atenção, sem julgamento, acolhendo, é extremamente terapêutico. Sim. E só ratificando a fala que você disse, a arte do artesanato é um movimento terapêutico também. Também. Que reverbera em toda a nossa vida. Verdade. Mas, por favor. Então, e aí eu quero contar um pouquinho de como é, né, lá na sala de aula. Muitas pessoas chegam, não me conhecem, só conhecem pela internet mesmo. E chega na sala de aula, eu noto que algumas pessoas, a grande maioria, já chega no primeiro dia e já despeja. E aí eu entendo que nós somos feridos por não ser compreendido. Muitas vezes o que eu vejo é uma incompreensão somente. E interessante que muitas vezes quem nos fere leva 5 minutos. Só que a gente carrega essa dor 50 anos. Talvez a vida inteira. A vida inteira e não consegue se libertar disso. E o ressignificar, ele de maneira geral, ele é simples, mas tem que partir de uma decisão, né? Então, eu sempre ensino nas minhas aulas. Ora, o primeiro passo... Sem te interromper, as suas aulas você dá pela internet, qual é o canal? Fala aí pra gente. Eu tenho o Instagram, o Fabi Simonetti do Brasil. Repete. Fabi Simonetti do Brasil. Fabi Simonetti do Brasil, para você Brasil. seguir e compartilhar com seus amigos nas redes sociais, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo que é extremamente importante. Então, e aí tenho as aulas virtuais e a presencial. O que dá mais resultado, realmente, em todos os aspectos, é a aula presencial. É estar ali comigo, no dia a dia, né? Essa realmente... Agora, quem está longe, né, tem alunos de todos os lugares do Brasil, pode acessar aí minhas redes sociais e comprar minhas aulas virtuais. Não é a mesma coisa, né? E assim, voltando para a parte terapêutica, eu sempre digo, né, para as pessoas que o ressignificar, ele é simples, porém tem que ter uma decisão, porque um passo, o primeiro passo, ele é um ponto de partida. Então, alguém vai ter que dar esse primeiro passo, né? E muitas pessoas trazem para a sala de aula aquilo que vivem no seu dia a dia. E ali fazendo artesanato, elas começam a contar das suas dores, aonde elas são feridas, né? E ali a gente vai alinhando. É como se a pessoa chegasse na minha sala de aula com a mente como um bolo de linha todo embremado. E aí, aos poucos, a gente vai enrolando essa lã, esse novelo de linha e alinhando tudo, colocando cada coisa no seu lugar. E elas vão entendendo, primeiro se entendendo, para depois entender o próximo, que é muito importante, né? Que nós possamos nos perdoar e depois perdoar o outro. O auto-perdão e o amor é aquele que vai salvar tudo. Não tem como você seguir adiante se você não amar e não se perdoar. São decisões. Quando eu vejo que são escolhas erradas, eu sempre digo a elas, olha, se é uma escolha, não se tornou um hábito, então ela pode ser substituída, ela pode ser anulada até. Você fez uma escolha, até trouxe uma ferramenta para a gente usar sobre fazer escolhas assertivas. E agora, se já instalou e é um hábito, se eu vejo ali no decorrer com a pessoa ao longo do mês, 2 meses até comigo ali, que já se tornou um hábito, aquele comportamento tóxico muitas vezes, que só causa destruição na família, aí eu trabalho então com a cabecinha delas para substituir, porque um hábito ele não pode ser anulado, ele pode ser substituído. Se é uma escolha, pode ser anulada, sim, você faz uma escolha correta e anula as outras erradas, porém, se instalou o hábito, você vai ter que substituir. Aí entra o ressignificar. É chegar naquele momento, ou naquele comportamento e ressignificar, mudando o pensamento, porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Então, assim, a arte em si, ela acabou ficando para segundo plano, porque ocupa-se muito tempo para fazer uma peça dessa,
Então, a pessoa tem que estar 100% ali. E como é que eu vou mudar meu pensamento? Vivendo experiências novas. E essa é uma experiência muito agradável. No momento que você entrega uma peça dessa para uma pessoa, primeiro de presente, as pessoas vão fazer o quê? Ter prazer em te elogiar. E você vai sentir prazer em receber o elogio e vai querer fazer mais. Então, esse é um hábito bom. É um hábito para ser substituído. Colocar ele no lugar de alguma coisa ruim que está na sua vida. A arte é muito legal por isso, não precisa ser isso aqui, né? Eu estou dizendo, isso aqui é um nicho, mas a arte é ampla. A pessoa pode optar por muitas coisas. De repente ela não gosta, não se identifica com isso, mas quer pintar, quer fazer uma outra coisa. Quer cantar, quer tocar, quer sim. atuar. O importante é substituir aqueles comportamentos, né, que estão fazendo aquela pessoa, ficar latente aquilo na cabeça da pessoa. E só vou conseguir mudar o meu pensamento se eu viver experiências novas. Então mostra pra gente como que seria uma aula sua, me usa como cobaia aí para que... Então, numa aula lá, não aula virtual, mas presencial, a pessoa chega, se apresenta, né? Ela muitas vezes já me conhece, a maioria. E aí a gente já começa assim, eu falo assim, você já faz biscuit, porque essa técnica chama biscuit. E ali a gente começa a dar os primeiros passos. E geralmente as pessoas não fazem. Chega muita gente, que nem as pessoas que vieram através do programa, não faziam biscuit. E aí eu começo então com os bichinhos, né? Então eu falo, olha, nós vamos começar a fazer um porquinho, um coelho, um ursinho, para você se familiarizar com a massa, textura, como é que eu coloco a estrutura ali dentro, o isopor, e depois eu vou te apresentar outros materiais, como ferramentas, tempo de secagem, e ali começa uma conversa muito agradável, onde eu consigo prender essa pessoa nessa arte. Quem faz é raríssimo as pessoas que não voltam, realmente então, elas se apaixonam. Então, deixa eu te perguntar, por exemplo, esse bichinho aqui, é fácil de fazer? É fácil de fazer. Eu posso te dar um exemplo de um aluno que veio pela arte e o ressignificar. Ele começou agora recentemente. O programa é antigo, que a gente fez no início da quarentena. Então, sim, faz um ano. Ele veio e aí ele disse assim para mim... Primeiro, assim, a conversa. É muito interessante o testemunho dele. Posso até trazer ele aqui porque ele é um cristão. Ele disse assim, Fabi, muito prazer, meu nome é Edson. Eu posso falar o nome dele porque ele não se incomoda. Ele foi lá no seu ateliê? Primeiro, me chamou no WhatsApp. No WhatsApp? E aí ele disse assim, você dá aula para homens? Aí eu disse a ele, sim. Muitos homens que fazem biscuit hoje, você vê, você pode até seguir na internet, passaram por aqui, no ateliê. Aí já começou ali uma conversa. Aí eu falei, você me conheceu de onde? Aí ele, da arte e o ressignificar. Eu vi você num programa da igreja, e ele não é daqui, nem da nossa denominação. Mas ele assistiu, olha onde o programa chega. E aí eu falei, então vamos agendar. Aí ele disse assim pra mim, eu só posso na turma de sábado, porque eu trabalho. Como ele é um funcionário público, ele só pode aos sábados. Quando ele chegou e se apresentou, ele disse assim, Fabi, eu nunca fiz, não tenho a menor ideia. Eu quero fazer realmente pela parte terapêutica. Eu falei, então vamos começar com os bichinhos. Esse coelho aí é um dos bichinhos que foi feito na aula junto com ele. Eu não trouxe o dele porque ele levou embora. Eu também não sabia que a gente ia falar desse contexto, né? E utilizar aqui, senão eu teria trazido para mostrar. Mas numa outra oportunidade, posso pegar peças dessas pessoas iniciantes e trazer. Entendi. E aí, quando ele fez o coelho e um cachorro, eu me surpreendi. Num dia? Em um dia. Eu me surpreendi. Num dia ele conseguiu fazer um coelho desse? Sim. E ficou muito bom. Com essa boquinha bom, bonitinha? Tudo bonitinho. Ficou muito bom, eu fiquei surpresa. E naquele momento eu falei, olha, você tem um talento escondido aí, porque talento, essa parte de criatividade, pastor, foi Deus que nos deu. Sim. Então já é algo que veio instalado pelo Criador. Fabiana, né? eu não entendi uma parte que você disse que no ateliê eu chego e me apresento. Sim. E eu tenho irmãos e pessoas que podem estar assistindo em outro estado ou muito longe daqui do seu ateliê
Então a logística para ele chegar aqui não acontece. Teria como. E pela internet, o que fica ruim pela internet? É assim, essa parte terapêutica pela internet, eu acho ela um pouco distante. Porém, minhas aulas virtuais eu também abordo esses temas, só que não de maneira personalizada. Eu falo num contexto geral, porque é uma aula gravada, onde a pessoa compra esse acesso. Então ali ela vai me ouvir falar muitos termos, muitos vícios que eu tenho até, né? São frases já que fazem parte da minha vida e ali eu coloco no meu dia a dia, faz muito sentido para outras pessoas, então eu continuo dizendo. E aí ali ela também tem o benefício da arte terapêutica, mas não de uma forma personalizada, porque muitas pessoas chegam feridas com coisas muito simples e outras com coisas muito graves, né? Então, mas eu quero tentar colaborar com você no sentido de essa sua aula virtual ter a mesma qualidade do que a aula presencial. E por que eu vou dizer isso de experiência própria? Até no advento da pandemia, não se concebia pelo Conselho Regional de Psicologia uma terapia à distância. Não se concebia, pelo menos aqui no Brasil. Aí, nós estamos falando de Brasil. Com o advento da pandemia, criou-se muitas necessidades. Sim. Eu ouvi ainda há pouco que um dos mercados que explodiu mais do que em 2019 foi de aparelhos celulares, porque aumentou muito o consumo de celulares por conta mesmo do isolamento, toda a nossa comunicação via tecnológica, então aumentou muito. Nesse sentido, aumentou muito também os atendimentos à distância, salas virtuais, o que não diminui a sala presencial, ao contrário, se torna às vezes até mais calorosa do que estando presente. Porque eu tenho a experiência do paciente, eu tenho um paciente que ele está do outro lado do planeta. Não teria nem como estar aqui, né? Nem se ele quisesse, não tinha como. Ele está do outro lado do planeta. E a gente faz a terapia e em alguns momentos a gente tem tempo para ele de verdade chorar. E como é uma conexão muito forte, é uma entrega de fato muito forte, esse distanciamento de logística não interfere, porque é um foco. Não é? Então, o que eu gostaria que você, como profissional e com a habilidade que você tem, a mesma entrega que você faz, ela acontece virtual. É que a resposta para você ela é diferente. Diferente, é. A resposta você vai ter numa ligação posterior. A resposta você vai ter quando cruzar com alguém. Mas como você se entrega, o efeito que causa em quem está sendo submetido àquela entrega é o mesmo do que a pessoa que estivesse presencial. É óbvio que se for à distância e for vários alunos, que vai ser uma chamada de vídeo. Pode ser uma chamada de vídeo ou uma live dentro do próprio grupo, né? Perfeito. Você vai ter que dar tempo para alguém falar alguma coisa. Mas pode ressignificar a ideia de que ser à distância ele é menor do que o presencial. Eu posso lhe assegurar que ele é tão profundo quanto, olha lá se não for mais profundo. Por quê? Desenvolver habilidades para isso, né? Por que eu estou dizendo que pode ser mais profundo? Uma coisa é eu estar no meu ambiente, a outra coisa é estar fora do meu ambiente. Eu ir no outro ambiente, eu vou demandar de um tempo para me familiarizar com aquele ambiente e me sentir à vontade ali. Verdade. Eu estar no meu ambiente, eu já estou à vontade. A sensação cognitiva que eu vou ter é essa. Eu vou ter que permitir que você entre no meu ambiente. Não esperar a sua permissão para eu entrar no seu. Sim. Se eu já tenho problemas, é legal que eu me sinta um pouquinho autônomo dessa emoção, que eu estou no meu quarto, eu estou na minha sala, eu estou dentro do meu carro, eu estou numa varanda, não importa. Mas é um lugar que é onde, logisticamente, eu me sinto seguro. Então, só estou dando esse input para você, muito mais como psicólogo, que tem um efeito, sim, tão bom quanto. Não é? É muito mais cultural a gente achar que presencial tem mais qualidade. Por exemplo, você tem filho que está estudando, nós temos as pessoas nessa nova modalidade e alguns pacientes meus têm dificuldades porque a aula está sendo online. E por que ele tem dificuldade? Porque ele quer assistir a aula online como ele assiste na sala de aula. Não é.
diferente. É bem diferente. Então, já que ele tá, eu estou ali te assistindo falar, se eu cruzar os braços e ficar te olhando falar, vai me dar sono, vai me dar tédio, alguma coisa vai tirar minha atenção, é uma interferência, enfim. Agora, se eu estiver assistindo a sua aula e anotando que você está usando a mesma tecnologia, não um caderno como é usado na sala de aula, eu mudei o repertório do meu cérebro. Então aquilo passa a me dar prazer e mais, eu vou ver que eu consigo avançar além da sala de aula, porque eu não tenho interferência, o foco fica maior. Fica maior. Então, somente esse input para ainda dar mais amplitude ao seu trabalho, que eu sei que é uma bênção. Obrigada, obrigada. Eu preciso desenvolver habilidades para isso. E assim, como eu não trabalho só com o biscuit, eu ainda não me dediquei à psicologia, né? Então, fora o biscuit, eu estou à frente da empresa que a gente trabalha, eu e o Dudu trabalhamos na mesma empresa, que é a empresa que fabrica massa, né? Eu sou patrocinada por eles há 22 anos. Que legal! E há 1 ano e meio eles me convidaram para estar à frente do marketing, então eu sou responsável pelo departamento de marketing. Ó, irmão, ela é patrocinada pela empresa que produz a matéria-prima para fazer isso há 22 anos. Vejam que é um trabalho sério. Faz 22 anos que ela é patrocinada por essa empresa. A mesma empresa que a patrocinou durante 22 anos, a convidou para ser uma espécie de profissional propaganda, garota propaganda da marca, gerenciar a marca. Então esse trabalho é muito sério. Por esta razão que a gente está tentando colocar aí na sua sala, no seu quarto, no seu smartphone que você está assistindo, para você ver como tem ferramentas que podem agregar e muito na nossa vida. Por favor. E aí, nessa relação que eu tenho com as pessoas no marketing da empresa, né, acaba me deixando muito mais próxima do cotidiano, dos problemas do dia a dia, né? Então, eu acabo sabendo, sem querer, de mais problemas que se repetem, né? E vai cair tudo naquela frasezinha: somos feridos quando não somos compreendidos. Muitas vezes é só se colocar no lugar do outro, que é o lugar mais difícil de se colocar, eu confesso. Mas uma dica legal que eu dou sempre lá na sala de aula e na aula virtual também, né? Eu sempre digo assim: olha, se você convive com 4 pessoas que só murmuram, amargas, que não vê um lado positivo em nada, reclamam, não fazem nada para dar resultados, você vai ser a 5ª. Agora, se você decide substituir esses comportamentos que muitas vezes já está instalado, como eu disse no início, né? Já criou um hábito, então você vai ter que substituir. Substituir esse comportamento e procurar estar mais com pessoas positivas, que te impulsionam, que abrem o seu olhar, que estão dispostas a aprender, a ler um bom livro, né? Assistir um bom conteúdo, você vai ser a 5ª pessoa também. Então, tudo parte de uma escolha. Eu vou ter que escolher para depois eu colher. Pastor, vamos entrar um pouquinho na parte bíblica, onde eu coloco dentro da aula. Anjos ou demônios, o papel deles é o mesmo, é trazer uma mensagem. Eu escolho qual mensagem que eu quero ouvir. Então, está totalmente nas nossas mãos escolher com quem eu quero conviver, o que eu quero falar, o que eu quero ser. Por quê? Pensamento, parte tudo de um pensamento, gera um sentimento, que gera uma emoção, e essa emoção ela vai gerar uma ação, boa ou ruim, você vai decidir. Então eu preciso pensar direito para fazer direito. Muitas vezes as pessoas me perguntam: como eu vou mudar meu pensamento? Vivendo experiências novas e celebrando. Se você conseguiu hoje ser melhor, neste momento, ser melhor para você mesmo e para o outro, parabéns, celebra. É aí, esse é o caminho, esse é o ponto de partida. E é isso que a gente vai trabalhando muito nas aulas ali ao longo da modelagem. E as pessoas não saem da minha aula como entraram, nenhuma delas. Vamos lá.
Você disse que ainda não entrou na parte psicológica, e aí eu estou entendendo da tua qualificação do ponto de vista técnico-terapêutico propriamente dito, porque não houve tempo, mas na sua fala eu vi espaço para psicologia o tempo todo. Eu gosto muito. Então, em tudo que você está colocando tem espaço para psicologia, então eu acho que não só iria te realizar enquanto ser humano, porque gosta de ser útil na vida do outro, mas como ia te empoderar dentro da tua própria profissão. Porque, de verdade, e aí eu estou falando como profissional da psicologia, só o fato de eu poder olhar um bichinho desse, ele já é terapêutico. Sim. Porque ele quebra a minha rotina diária. Então, ele já me leva a permitir que a imaginação trabalhe. Por exemplo, eu fiquei pensando, como é que cola esse olho aqui dentro? Foi o que eu fiquei pensando. Porque essa massa ela não está dura, ela está... Ele é montado quando ainda está tudo úmido, né? Ok, mas para ficar tão perfeito assim, então eu sei que tem toda uma técnica e me parece que quem vai aprender consegue aprender com rapidez, mas veja, só de olhar o bichinho você já começa a se perguntar. E você disse que em um dia uma pessoa faz isso. Sim. Isso é mexer com a cognição. Sim. Isso é psicologia o tempo todo, não é? Então, por essa razão que eu acho que seria extremamente positivo para você que já ama psicologia. Eu acho que a psicologia está muito mais ligada a essa sensação de amor mesmo. A psicologia, a teologia, a filosofia, enfim, todas as ciências, né? Mas a psicologia de perto, ela mexe com a nossa psique. É o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, você está olhando para mim, eu estou olhando para você, eu estou falando, você está falando, mas os nossos pensamentos estão fervendo. Sim. E você fez uma expressão aí que é própria da terapia cognitiva comportamental. Eu penso, é a tríade cognitiva. Eu tenho um pensamento, esse pensamento me gera uma emoção, essa emoção você diz que gera uma ação, que para nós é a mesma coisa, um comportamento. Isso, né? Então, e aí acontece um ciclo vicioso. Então eu tenho um pensamento catastrófico, eu tenho uma emoção. Eu penso, por exemplo, que se eu sair daqui, eu vou escorregar e cair. Eu não tenho evidência disso. Aí me gera uma emoção, tristeza, insegurança. Aí eu vou ter um comportamento, como você disse, uma ação. Eu não vou sair. Que vai ficar um ciclo vicioso. Vai aumentando o meu pensamento, vai aumentando a minha emoção e eu vou me isolando, me diminuindo até o ponto de eu estar anulado e desistindo da vida. Desistindo. E aí gera o quê? Um hábito. É um hábito bom? Não, um hábito ruim. E aí, gerou um hábito, o que tem que ser feito? Substituído, não vai ter outro jeito. Ou você se enxerga, se perdoa, porque muitas pessoas chegam até a mim, assim, pela internet, fala, mas eu sou cristão, como eu posso estar com depressão? Opa! É óbvio que você pode estar com depressão. Pode, você é um ser humano. Você é ser humano. E aí que eu entro com outros comentários, argumentos, eu falo, Deus colocou em você uma partícula dele. Enxerga deixa. Isso. Aproveitando essa pergunta que o aluno dela fez para ela, como pode um cristão estar em depressão? Eu pergunto para você, quando você lê a Bíblia que vê Davi na caverna de Adulão, qual a emoção que Davi estava que não fosse a depressão? Quando você vê Elias na caverna desejando a morte, qual a emoção Elias estava se não fosse depressão? O grande problema é exatamente isso. A gente, às vezes, fomos ensinados que o fato de sermos cristãos nos separa do nosso vínculo de humanidade. Nós somos humanos e depressão, ansiedade, toque, pânico, tudo acontece no cérebro. É um fenômeno químico que acontece aqui. Então, é importante entender, o fato de você temer a Deus, servir a Deus, não te imuniza de você entrar num quadro depressivo. Não te imuniza de você ter uma crise de ansiedade, ter uma síndrome do pânico, porque não é demônio, é uma doença, como a dor de garganta, a dor de cabeça, a diabetes, o triglicérido, o colesterol, o bico de papagaio, é uma doença como qualquer uma outra. Obrigado. E eu vou mais longe ainda, né, pastor? Quando eu falo com as pessoas, eu falo, peraí, lá está escrito que Jesus passou por tudo. Ele também passou pela depressão? Sim. Como eu posso acreditar que ele não passou pela depressão?
Como homem, ele teve sede, dores, tristeza, pesar e tudo. Peraí, se tem uma partícula dele em nós, e ele já deixou escrito que nós faríamos como ele ou mais até, então peraí, tem alguma coisa errada com os meus pensamentos. Sim. Então, como o cérebro ele é muito sugestionável, você está dando sugestões para o seu cérebro errada. E aí eu trouxe uma ferramenta, eu posso mostrar? Por favor. Para a pessoa fazer uma escolha mais assertiva, né? E aí muitas vezes a pessoa diz assim, ah, Fabi, mas quando a gente tem que fazer uma escolha, muitas vezes a gente tem que colocar nas mãos de Deus. Claro, sempre. Deus é em primeiro lugar. Só que tem atitudes que você tem que tomar que é, ó, agora. Se você não estiver sensível à voz de Deus, como é que você vai saber se você fala sim ou não? É agora. O pastor pode me perguntar alguma coisa, eu vou ter que responder agora. Então eu fiz um gráfico, olha, e aí para ensinar as pessoas, não sei se vai conseguir aparecer lá, pastor, a gente tentou imprimir o maior que... Ah lá, ele conseguiu aproximar. Então vou deixar aqui, ver se ele consegue. É. Opa. Ops. Deixar na sua mão. Aí. Então, essa é uma ferramenta que eu uso, muito interessante. E aí você pode utilizar depois, você vai fazer na sua mente mesmo, muito automático. Quando você tiver em dúvida, para fazer uma escolha mais assertiva, você vai colocar uma folha de papel ofício, ó, e você vai estar ali fazendo exercícios. Ó, o que eu ganho se eu disser sim? Mais abaixo. O que eu perco se eu disser sim? Do outro lado. O que eu ganho se eu disser não? E o que eu perco se eu disser não? Você preenche essas 4 perguntas aí e leia para você mesmo o que você respondeu. E aí você vai ter uma opção de responder e escolher o que fazer. Porque muitas vezes a gente não sabe se falar é de Deus, não é de Deus. Falo sim, falo não, o que eu faço? Vou, aceito esse trabalho... Ou namoro com esse rapaz, namoro com essa menina. Então, você tem que dar aí tarefas para o seu cérebro. Você precisa fazer a sua mente trabalhar. E essa é uma das ferramentas que eu uso muito na aula, pastor. Parabéns, gostei. Pode ficar com ela. Obrigado. E só para ratificar o que ela está dizendo, fazer escolha para o nosso cérebro é algo muito difícil, que escolher é atribuir valor. Sim. E quando você atribui valor, você sempre deixará um menor do que o outro. Se eu escolho uma camisa, naquele momento eu atribuí valor para aquela camisa, para aquele momento, não que as demais camisas não sirvam, mas para aquele momento foi aquela que eu atribuí. E esta escolha nos dá insegurança porque a gente não sabe se fez a escolha certa. Então, o que é importante que a Fabi disse, eu tenho que me perguntar o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder, o que é que não vai mudar se eu não fizer essa escolha. Então, nesse sentido, é extremamente... Eu só estou querendo tentar levar você a entender e a própria Fabi entender que mesmo no senso comum, ela está caminhando numa trilha muito científica. Parabéns. Obrigada. Então, sair do lugar é um ponto de partida. Muitas pessoas me perguntam, né? Como você conseguiu, saindo um pouquinho do artesanato, eu digo às pessoas que me acompanham pela internet, acordar 5 horas da manhã, 5:30 da manhã para fazer exercício. Não é uma delícia. Não. Não é. Aí muitas pessoas me perguntam, mas você faz isso com muita facilidade hoje. Por quê? Porque virou um hábito bom. Então, no momento que virou um hábito bom, eu devo continuar. Isso me traz saúde, me traz bem-estar. Eu consigo hormônios bons para estar aqui falando com você nesse momento, porque muita gente olha para a gente, olha no corpo. Eu não faço exercício para ter um corpo bom. Você pode ver que eu sou gordinha. Eu não faço exercício para ter um corpo bom. Eu faço exercício para que eu tenha saúde boa para estar aqui, para falar com você, para que eu tenha vida. É diferente o meu foco. Então, coloque o super zoom, coloque o foco nas recompensas. Quando você for escolher, né, alguma coisa, coloque o foco na recompensa e não no caminho. Vai indo que você consegue. O importante que você disse foi a questão do hábito. Sim. O exercício, quando é um hábito, ele não é penoso. Não é. Ele é prazeroso. Quando é um objetivo, eu tenho um obstáculo.
quando é um hábito, por exemplo, eu estou falando e eu tenho o hábito de falar e gesticular, estou me vendo ali gesticulando, é um hábito. Se prender as minhas mãos, eu falo ainda, mas eu fico sempre pensando por que eu não posso mexer as mãos. É um hábito, ou seja, o hábito não me causa desconforto, ele causa prazer. Prazer. É exatamente isso. Então, até acordar de manhã pode ser difícil, até levantar pode ser difícil. Mas no exercício rotineiro virou hábito. Então, quando você não pratica, você sente até falta. Falta, porque no momento em que eu me vi precisando de um curso nesse período, né, do primeiro programa que o senhor me convidou, até hoje eu concluí 2 cursos e de alta performance, que eu gosto muito. Então, eles aconteciam 4 horas da manhã. Que curso é esse? Eu fiz alta performance com o Joel J, que é do esporte, não sei se o senhor acompanha ele. Não acompanha, mas já sei quem é. Já sei quem é. Um ex-jogador. Sim. Então, eu fiz 2 cursos, comprei 2 cursos dele, da plataforma dele, que acontecia 4 horas da manhã. Tem um porquê isso. Sim. Então, eu me dei... Porque o que é disciplina? Dar uma ordem a si mesmo e cumprir. Ninguém, abaixo de Deus, ninguém nessa terra é mais importante do que eu. Muitas vezes, quando eu pergunto para alguém, quem é mais importante? Na sala de aula, por exemplo. Quem é mais importante para você na sua vida aqui nessa terra? Ah, é minha mãe. Ah, é meu filho. Aí eu deixo a pessoa falar e eu falo, olha, sua resposta está errada. A pessoa mais importante aqui nessa terra é você. E aí, nessa alta performance, a gente trabalhava muito a disciplina. E acordar 4 horas da manhã, no começo, foi muita dor. Dor na carne? Não. Era o desconforto mesmo de dormir poucas horas, mas eu queria aprender ao mesmo tempo. Aí vinha aquela parte, como o senhor disse, que mexe no valor. Eu paguei por aquele curso. Peraí, eu não vou jogar meu dinheiro fora, meu dinheiro é suado. Aí eu comecei a focar na recompensa. Aí eu comecei a pegar aquilo que eu aplico em sala de aula e fazer para a Fabi. Né? Como às vezes eu digo, né? Prego para mim mesma. Coloco a mão na minha cabeça e prego para mim mesma. E aí comecei a acordar 4 horas da manhã para fazer esses 2 cursos, concluí, tirei excelentes notas. E assim, gente, é um passinho de cada vez. Vai ser fácil? Não, mas Jesus falou que Ele estaria conosco em todos os momentos. Eu acredito que Ele estava ali sentado comigo às 4 da manhã e eu consegui. Se eu conseguir, você consegue. O que mais você tem aí, Fabi? Que pode... Não, isso aqui é meu material mesmo. Ah, é só material? Eu trouxe só essa ferramenta hoje, mas de uma outra oportunidade posso trazer outras ferramentas que eu utilizo em sala de aula e dar muitos Quais são os horários de aula na internet? São aulas ao vivo ou gravadas? São gravadas. Gravadas. São gravadas. Qual a possibilidade de você fazer uma live... Ao vivo, né? Dentro dos próprios grupos que já existem. Exatamente, menina. Preciso trabalhar essa ferramenta na minha cabeça. Trabalha porque você vai aumentar o seu ateliê e ele vai chegar onde muita gente imaginaria que não chegasse. É verdade, é uma boa ferramenta que o senhor está me dando, uma boa ideia. Eu sou paraibano, né, de nascença, deve ser. Conheço pouco da Paraíba, que vim para cá com alguns dias de vida. Não, pequenininho eu sou. Alguns dias de vida. Então eu conheço pouco da Paraíba. E conheço pouco do Brasil, enfim. Mas eu tenho pacientes, na Paraíba eu tenho pacientes, na Bahia eu tenho pacientes, como eu disse, fora do país. E a sensação que tenho, não sei se porque eu faço com uma certa frequência, é a mesma que tenho no consultório. O mesmo contato que eu tenho com você aqui, essa sinergia, a alegria de estar olhando um para o outro, trocando informações, trocando experiência, você tem numa live. E a sua inclinação, a sua habilidade, eu acho que a sua mão vai aumentar o acesso de extensão e o resultado vai ser tão positivo quanto fosse dentro da sala de aula. Pensa nisso, menina. Vou pensar com carinho, com certeza. E eu espero de verdade que você que está nos assistindo esteja gostando do que está assistindo, não é? Entre em contato para falar com você de novo? Isso. Aí entra em contato pelo meu Instagram. Eu sempre deixo meu celular lá no Instagram, né? É o @FabiSimonetti do Brasil.
Fabi Simonetti do Brasil. Tá lá, ó, já. O pessoal da técnica é demais, vocês são um monstro mesmo. Parabéns. Eles acham que até tem meu celular aí. Que legal. Então, você querendo o contato dela, é óbvio que a gente vai passar no ar aqui o contato dela, mas a estrutura técnica você pode pegar e ligar para ela, marcar, e vai ficar você e eu, você que está assistindo longe, não sei que lugar do país você está, ou de São Paulo, ou do Brasil, ou do mundo, você vai realizar um sonho, e eu o meu, que é ver o curso da sala de aula chegar na sala da sua casa, chegar no quarto da sua casa, chegar na varanda da sua casa, reunir as crianças, os idosos, e sobretudo em época de pandemia e isolamento. Para mim é sensacional ter essa possibilidade de assistir as coisas já montadas. Então, uma ferramenta nova, você aprender à distância como faz um bichinho desse aqui ou o outro. É que esse aqui, ela falou que na primeira aula o aluno faz. Faz. Primeira aula! Faz. Eu levaria, mais acho que, um ainda. uns 6 meses para fazer um bichinho. Mas que legal. Fabi, isso aqui é o quê? Essa é a massa, né? Eu trouxe ela para mostrar. É a massinha, né? É a matéria-prima principal. Claro que tem ferramentas, que tem os olhinhos, que hoje, né? Mas eu ensino a pintar também. Hoje a gente já tem os olhinhos resinados, que eu pinto e mando uma fábrica reproduzir para mim. A pessoa não tem que ter o trabalho de ficar pintando todo o olhinho, então ele já vem. Então tem toda essa parte, né, de pintura e tudo mais, E né? essa bolachinha que você pôs no pé dela aqui? Então, aí, tá vendo? A gente aprende a fazer o biscoitinho, deixa o biscoitinho secar e depois enterra ele seco na peça molhada. É tudo técnica, né? Que legal, gente. Olha, gente, se der para dar um close aqui, ó, a bolachinha, ela é de verdade. Mesmo olhando de perto, parece salgadinho mesmo. De verdade, né? Muito próximo do brincadeira, real. É sensacional. Muito legal. Eu gosto muito de misturar materiais, né? Nesse caso aí tem a coroinha, que é um pentinho de criança que eu quebrei a parte de trás e enterrei na massa. Tem aqui a parte de filó que eu comprei e franzi. Para fazer um desse aí, quanto tempo você leva? Mais ou menos umas 4 horas. Gente, é um trabalho delicado, né? Sim, e atrás, ó, tem a asinha, que é em EVA, material EVA. Enterrou também na massa? Também, olha, eu gosto muito de misturar os materiais. E aí, ó. A asinha, saiu dele. É um porquinho isso aqui? Não, é um ursinho, é ursinho. Uma ursinha bailarina. Porquinho aquele ali é coelho, pela orelha. E ela tem asinhas de borboleta. Então é uma mistura. Aqui é um pote. De verdade, e tem toda uma mensagem subliminar de terapêutica, né? Sim, de a metamorfose. Exatamente, vai transformando. Eu trabalho muito com lúdico, né? Sim. Com muito. E é importante que você não é para criança. Criança também é para ser humano. Seja menino, menina, homem, mulher, não importa. Não importa. O que menos importa é isso. Aqui é um pote para cozinha, tá vendo onde eu reproduzi os doces? Aqui em cima, ó, os doces. Isso aqui é uma bolacha. É uma bolacha, ó. Que tá barato. E aqui a gente trabalha toda a parte de pintura, olha, tá vendo? Aí coloquei o cordão, fiz Para o estar fazendo sorvetinho. isso, o aluno tem que estudar quanto tempo com você? Esse já é um pouquinho mais trabalhoso, aí vai umas 2 aulas. Esse é o mais difícil? É. Eu achei que esses eram mais difíceis. Não, esse aqui é um pouquinho mais detalhado. Esse vai umas 2 aulas de 3 horas. Então, começaria numa aula e terminaria na próxima. Entendi. Né? E as pessoas que estão comigo, que estão há algum tempo comigo, elas não se importam muito com a questão do tempo, não. Antes, sim, as pessoas pensavam muito nisso. Mas eu vou terminar essa peça nessa aula? Hoje já não. Hoje, quanto mais tempo elas ficarem comigo, é mais prazeroso para elas, talvez pela parte terapêutica também, né? E aí elas não se incomodam. Eu vejo que elas não estão muito incomodadas aí com o tempo que vai demorar, mas que fique bem feito. Isso se dá exatamente por aquilo que você levantou. Quando a pessoa está ferida, o que ela mais necessita é de alguém que lhe dê uma boa escuta. E por essa razão, estar com você, mesmo se utilizando da desculpa, entre aspas, de aprender uma arte nova, eu estou com alguém que está me ouvindo. Sim, Isso verdade. é muito bom. Então, daí a razão de não se preocupar.
E ninguém que se propõe a fazer terapia pode ficar preocupada com o tempo. Exatamente. Eu recebo muito no consultório, quanto tempo vai levar para eu melhorar? Eu falei, quanto tempo o teu organismo necessitar. Exatamente. Né? Porque as pessoas esquecem, Fabi, que a angústia, a ansiedade, o medo, a raiva, né, são fenômenos neurológicos. Não tem como a gente viver sem isso. Não tem como. Não tem como você não se entristecer. Está aqui a Fabi falando. Tem algum dia que ela acorda triste, não estou legal. Isso não quer dizer que a técnica não funciona, quer dizer que nós somos normais, não é? O fato de eu ser psicólogo não quer dizer que eu não tenha bicho para enfrentar. Então eu faço terapia também, eu preciso fazer também, porque é um fenômeno nosso. E o mundo religioso tem muito disso, né? Que a gente levanta a bandeira da alegria e da vitória e esquece que a vida não é feita só de alegria e vitória. É feita de tristezas e derrotas também. Também. Na tristeza, na derrota, eu cresço também. Também. É importantíssimo dizer isso, Fabi, porque parece que só pelo fato de fazer terapia, só pelo fato de ser cristão, tudo está resolvido. Não. Também. O fato de ser humano já deixa a insegurança, a incerteza, a falta de garantia do resultado da vida que eu estou vivendo hoje. Eu só vou saber o resultado de hoje no final da noite. Sim. Que eu posso terminar extremamente feliz, como eu posso terminar triste. Agora, a dor, ela é real. Que é a dor do remorso, da culpa. A dor, ela é real, ela está lá dentro de você. Agora, ruminar essa dor, escolher sofrer essa dor, aí é uma opção. Aí é uma escolha. É uma escolha. Que aí eu crio hábitos positivos, que me dá técnicas, habilidades de enfrentamento, que vai reverberando em toda a minha vida e acaba contagiando outras pessoas. É verdade, pastor. Por exemplo, as pessoas chegam muitas vezes, né, e querem mudar as outras pessoas que convivem com elas. E aí, eu primeiro ouço e depois digo a elas, não tem como você mudar o outro, tem como você mudar os seus comportamentos. Porque também não existe pessoas tóxicas, como vocês estão me falando. Existe comportamento tóxico. E ele tem que ser substituído. Ai, mas como é que eu vou fazer se é meu marido? É meu parceiro? Peraí. Se você sai do seu ambiente, onde você está, né, você já está impregnado de comportamento tóxico e passa a fazer diferente, não tem como aqueles que estão à sua volta não perceber. Então, é muito provável que o seu comportamento mudando vai influenciar as outras pessoas a mudarem o comportamento delas, porque o meio que a gente vive influencia totalmente em quem nós somos. E tudo é comportamento aprendido. Tudo. Então, assim, vai ser do dia para a noite? Não. Não vai. Não vai. Claro que tem tratamentos que a gente sabe, né? Estudando a gente sabe que é de alto impacto e a pessoa sai de lá transformada. Mas eu não acredito muito nesse tipo de terapia. Eu acredito naquela terapia que é gradual, passo a passo, todos os dias, repetindo, dando ordem a mim mesma, e aí eu vou cumprindo aquela disciplina que eu mesma falei para mim que eu vou fazer, né? As tarefinhas do dia a dia, que nem eu passo nos grupos dos alunos tarefas. Então, semana passada eu passei para eles a tarefa, que faz quem quer, é livre, é fora da aula isso. Falei, ó, a tarefa é assistir o filme Até o Último Homem. Depois a gente conversa. 6 pessoas assistiram. Aí o resto das pessoas não assistiram. E aí passou, né, eu dei um tempo para eles, eu falei no domingo, falei até quarta. Assiste até a quarta. Na quarta-feira a gente foi debater quais foram as lições aprendidas naquele filme. Porque todo filme ele passa uma mensagem. Ele transfere, tem que tomar muito cuidado com o que você está vendo também, né? E aí, a gente debatendo, as outras pessoas que não assistiram o filme, que não fizeram a tarefa que eu dei para elas, começaram a interagir e foram assistir depois. Então, o seu comportamento vai influenciar o comportamento do outro. Sim. Por mais que você pense que não está fazendo efeito, se você faz, seu marido vai acabar percebendo e vai fazer, vai mudar também. Se você faz para o teu filho também vai fazer. E vice-versa. É assim, a vida é assim. Irmãos, veja que não é sem propósito que os alunos dela não estão preocupados com o tempo. A conversa dela é gostosa, o tema é sugestivo
e a habilidade que ela tem é o que dá encantamento na conversa, né? Tá aqui Fabi, ela congrega na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus. O nosso pastor, a igreja que eu congrego também, o nosso pastor é pastor Dr. Elias Cardoso, é o pastor desta igreja, é o pastor presidente deste ministério, é o pastor e a missionária Lígia que viabiliza programas como esse, não é só esse programa, existem muitos outros programas tão bons quanto esses, que têm o único objetivo, é levar algo de bom que agregue na sua vida. Isso é uma história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Estamos chegando ao final do programa. Eu quero passar para Fabi, se despedir de você, mais uma vez passar o contato. Eu queria que as redes sociais dela bombassem ao ponto de dar aí alguns blackouts internéticos e sei lá, mas a Fabi merece, é crente, é profissional, é serva de Deus e o nome do Senhor está sendo glorificado. Por favor. Obrigada, pastor. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para me despedir, né? Agradecer a sua companhia aqui. E hoje você que está me ouvindo, né? Então, o ouvinte hoje é você, com tudo isso que nós conversamos aqui. E dizer para você que o seu propósito ele está ligado à sua identidade. Não aceite menos do que isso. Você é imagem e semelhança do Criador. Isso é muito importante. Então, a minha mensagem para encerrar é que você se sinta amado. Mais importante do que ser é se sentir amado. Acredite que Deus te ama incondicionalmente. E no seu DNA tem partículas que Ele colocou. São pedaços de Jesus, são pedaços de Deus em nós. Acredite nisso. Você pode, você consegue. Então, dê o primeiro passo e a partir desse primeiro passo, decida se amar, se respeitar e passar isso para o próximo. Um grande beijo para você, que Deus abençoe muito sua vida. Acompanhe toda a programação da TV AD Perus e nos acompanhe também em todas as redes sociais. Acredite, você pode. Graças a Deus. Queremos mandar aqui um grande abraço para o pastor Dr. Elias Cardoso, para a missionária Lígia Cristina Marins Cardoso, para toda a família CJC, um grande abraço de coração, meu, Dudu, da Dami e do João. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue abençoando a vida da Fabi. E eu quero orar, encerrando esse programa, pedindo a Deus que daqui a um ano a gente volte aqui de novo, querendo Ele, e a Fabi trazer bons e gloriosos depoimentos do que foi esse programa de hoje, o resultado, e das lives que ela fez ao vivo, dos cursos ao vivo, onde o aluno lá do outro lado de onde ele estava, ele disse, é como se eu estivesse aí perto de você. Oremos. Eterno Deus e glorioso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu te agradeço pela vida da Fabi, pelo seu trabalho, pela sua mente, pelo seu ministério. Louvo o teu nome pela vida do seu esposo, seu filho, sua família. Ó Deus, esteja nos abençoando e todos aqueles que estiveram sintonizados e ainda assistirão essa programação. Que a tua boa mão nos alcance a cada família, as pessoas que estão internadas, visite-os, ó Pai. Abençoa o Bruno Henrique, visita ele no hospital, recupera o seu pulmão. Ó Deus, coloca a tua boa mão para aquele menino sair do hospital para testemunho da tua glória, edificação da nossa fé e que ele possa continuar vivendo no ambiente familiar do seu pai, suas irmãs, sua família, e o teu nome continuar sendo glorificado naquela família. Faz assim, Senhor, é o pedido do meu coração e o desejo da minha alma, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, continue conosco assistindo a nossa programação da TV AD Perus, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos,
ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A Igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.